E hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. E prestem atenção neste currículo aqui, ó. Ela é mestre em Direito, procuradora municipal, especialista na prática administrativa, direito tributário, direito constitucional e direito eleitoral, consultora de licitações e contratos, coautora do livro Nova Lei de Licitações e Contratos, Teoria e Prática na Assessoria Jurídica, pela editora Del Rey, e também é membro da Comissão de Direito Municipal da Seccional da OAB Minas Gerais e também coordenadora acadêmica do grupo CLG. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Amanda Amarante. É uma honra estar aqui com vocês. Foi um feliz convite aí do Licita Forsete. Sigo vocês, admiro e realmente estou vivendo aí essa lei de licitações de uma forma muito intensa, tanto academicamente, tanto quanto lecionando. E vai ser um prazer falar de um tema assim que eu gosto tanto, que é o tema do meu livro, que é a assessoria jurídica na nova lei de licitações. Estou aqui pela primeira vez, mas espero retornar, tá, Ricardo? Com certeza, o convite já está feito. E, professor, eu quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, porque, ó, gente, todo este currículo ainda faltou eu mencionar. Ela ainda é mãe. Que hora que ela arruma tempo para cuidar da vida dela, eu não sei. Depois vocês mandam lá no Instagram dela e tirem essa dúvida aí. Mas, professora, brincadeiras à parte, o seu tema sensacional. Obrigado pela escolha. Assessoria Jurídica na 14133. Por favor, o espaço é todo seu. A assessoria jurídica na 14133, ela foi ampliada. E não tem como falar de assessoria jurídica na nova lei de licitações sem mencionar que na lei anterior, na 8666, o dispositivo que falava de assessoria, ele falava que a assessoria jurídica seria responsável por analisar a minuta de edital e a minuta do contrato. Tá? Então, era uma responsabilidade diminuta. Embora existia a atividade da assessoria jurídica fora disso aí, principalmente na vida prática, porque o assessor jurídico é chamado o tempo inteiro, gente. Toda hora fala assim, doutora, vem cá que eu quero sua opinião. Doutora, lê isso aqui pra gente. Olha se eu fiz certo. Olha se eu fiz certo, é um clássico. Então, assim, embora a atividade fosse uma atividade que ultrapassava isso, a lei só exigia que o assessor jurídico fizesse análise dessas duas peças, minuta de edital e minuta de contrato. A nova lei de licitações amplia esse papel da assessoria jurídica no momento que estabelece que cabe à assessoria jurídica o controle prévio de legalidade. Isso está lá no artigo 53. Controle prévio de legalidade amplia sobremaneira esse papel, tá? E mais à frente, ele diz ainda que cabe à assessoria jurídica, nesse controle prévio de legalidade, analisar todos os instrumentos obrigatórios. E, fazendo uma análise de todos os instrumentos obrigatórios, ela analisa muito mais do que minuta de edital e minuta de contrato, né? Porque toda a fase preparatória vai ter uma visão da assessoria jurídica, uma análise jurídica e uma análise da legalidade daquilo ali. Né? E essa legalidade, quando nós falamos em legalidade, nós estamos falando em sentido amplo, porque muitas vezes nós estamos pensando em verificar se o procedimento licitatório está de acordo com a 14.133. Ao passo que todos os entes, se não fizeram, deveriam fazer, porque é obrigação legal, regulamentaram a lei de licitações. Então, nessa análise de legalidade, deve haver também análise com base nos regulamentos, porque a legalidade está na norma principal, que é a 14.133, que condiciona a administração direta e indireta de municípios, estados, União, autarquias, toda a administração direta e indireta, mas existe também o regulamento do seu município, do seu ente, e todos esses regulamentos devem ser levados em consideração na hora da análise jurídica. Então, eu falo que, às vezes, o assessor jurídico não quer participar, quando o assessor jurídico se exime de participar
da elaboração de minutas de regulamento, e ele recebe isso aí direto do gestor, do prefeito, do governo, ele recebe isso pronto e nem sempre isso é viável. Por quê? Ele recebe algo que ele não participou da elaboração e depois ele tem que cumprir a legalidade e buscar a referência legal dentro dessa normativa que, por vezes, está um pouco em desacordo com o seu entendimento. Então, principalmente aí, os assessores jurídicos de municípios pequenos, eu falo sempre com esse olhar, porque eu sou procuradora municipal há mais de 10 anos e conheço aí a realidade de vários municípios pequenos, que o assessor tem várias funções, então eu entendo que na hora que eu falo aqui, não, o assessor jurídico fazia só análise de minuta de edital. Não, você já fazia um controle de legalidade. Talvez você, assessor, já tinha isso aí como atividade, embora não fosse regulamentado. Mas agora a lei te traz essa obrigação de um controle prévio de legalidade. Então, todos os atos da fase preparatória vão para a mão do assessor. E aí ele faz a análise, sim, da minuta do edital, sim, da minuta do contrato, mas também de todo o anterior. Professora, você citou aqui um tema que a gente sempre traz à tona aqui, né? Municípios pequenos aí, né? E aí versus essa segregação de função. E eu preciso muito aí, professora, se possível, qual o recado que você poderia deixar aí para esse gestor? Porque isso é comum mesmo, você bem mencionou, no pequeno município é onde eles estão mais assim, inseguros, né? Ainda falando de nova lei, que ela já não é tão nova assim, né, professora? Mas ainda para muitos municípios ela é uma realidade agora, né? A nova lei de licitações. Que recado que você deixa aí para esse gestor, para ele agir com segurança, né? Qual o recado que você deixa aqui, professor? Olha, esse ano, né? Esse ano o gestor está sendo fiscalizado com 2 olhares. Ele tem uma nova lei para implementar e ele está em um ano eleitoral. Então, o olhar do fiscal, o olhar fiscalizador do Ministério Público Eleitoral, do Tribunal de Contas, está todo voltado para esse gestor. Como que ele vai minimizar possíveis danos e como que ele vai evitar que essa lei seja aplicada de maneira equivocada? Cumprindo uma obrigação que a lei traz. A lei de licitações, ela fala de planejamento, de governança e de gestão por competência. Gestão por competência pressupõe que as pessoas envoltas ao procedimento licitatório sejam devidamente treinadas para isso. Então, essa gestão por competência estabelece segregação de funções, tá? De modo que o servidor que trabalha na execução não trabalhe na fiscalização do contrato, afinal de contas, ele pode confundir as suas funções e permitir, o objetivo sempre é evitar que o erário seja lesado, evitar conluio entre as partes para lesar o erário, para obter proveitos ilegais da licitação. Né? Então, o que é que o gestor tem que fazer? Primeiro de tudo, ele tem que observar a segregação de funções naquilo que cabe, naquilo que é possível, porque eles falam, não, mas minha equipe é pequena, mas espera aí, ela é pequena porque ela não tem condições de ser um pouco melhor, ou ela é pequena porque você não dá importância devida à licitação? Porque é na licitação que está a alma da administração pública. Porque sem licitação não tem execução de nenhuma política pública. Então, eu gosto sempre de falar para os meus alunos que a licitação ela não é um fim em si mesmo. Porque o pessoal de dentro de órgão de licitação, eles lidam como se terminar a licitação fosse a coisa mais importante da administração. A licitação terminou, entregamos. Mas não, a parte mais importante é a execução contratual. Porque a execução contratual é que faz com que a política pública licitada se torne realidade. Então, é importante que o gestor tenha responsabilidade em segregar as funções, né? A lei deixa margem até para a contratação de assessorias externas em várias situações, não em todas, tá? Em algumas situações isso é permitido. Segregar a função, treinar quem escolheu para essa função, né? Ou
escolher aqueles que têm condição ou treinar os escolhidos. Mas, para que o gestor tenha segurança, ele precisa de capacitação, sem a menor dúvida. E agora eu vou colocar aqui o meu complemento aí. E para fazer esse treinamento, vai aparecer aqui embaixo ó, o Instagram da professora. Converse com a professora. Você viu aí que para ela este tema é fácil, mas não é. E não caia nessa armadilha não. Gestor, você precisa de auxílio. Você precisa do nosso tema aqui, ó, assessoria jurídica. Professora, você é a essência deste quadro aqui. Desde quando criamos o boletim diário, o foco sempre foi esse. Encontrar as personalidades do mundo da licitação, quem domina a temática e para distribuir conteúdo. Por quê, né? Muitas vezes o gestor lá no pequeno município, até mesmo falando do licitante, em pequenos municípios, a pequena empresa, ou quem está iniciando no mundo das licitações, até mesmo empresas que há muito tempo já licitam e têm ainda dificuldade. Por quê? Não fizeram como você está bem mencionando aí. Tem que fazer uma boa leitura de todos os documentos, do seu regulamento. Tem muita gente que sai assinando, não é isso, professor, que você bem colocou aí, né? O pessoal vai assinando porque o prefeito pediu, porque o meu superior pediu, mas faça essa leitura, é praticamente obrigatório, né, professora? Tem um ponto aqui que eu gosto de falar, que a nova lei de licitações, isso sempre foi intrínseco, mas agora é evidente que todos os envolvidos no processo licitatório são solidariamente responsáveis pelos atos praticados por eles, salvo se, no momento da prática do ato coletivo, por uma comissão de contratação, no caso, quando isso acontece, salvo no caso de discordância escrita e fundamentada. Então, para que você fale, eu não concordei com esse ato quando ele estava sendo praticado pela comissão de contratação, nos casos em que a comissão é viável, porque não existe mais aquela comissão de licitação, né? O responsável pelo ato, quando ele discorda, ele tem que discordar por escrito e de maneira fundamentada. Para quê? O que é que isso traz para a gente? Que a lei de licitações quis deixar evidente que os atores do processo licitatório são responsáveis pessoalmente pelos atos que praticarem. E não bastasse isso, nós temos a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é a LINDB, que estabelece para todo agente público, e a pessoa que trabalha lá na comissão, fazendo uma pesquisinha de preço, pessoa que trabalha na equipe de apoio, acha que ela tá liberta de uma responsabilidade, o que está equivocado também. Afinal de contas, todo ato administrativo deve ser fundamentado e todo ator, todo agente público pode ser responsabilizado pelos atos que praticar com erro grosseiro. E aí o TCU fica brigando e discutindo o que é erro grosseiro com a doutrina. Mas o conceito de erro grosseiro ainda está sendo discutido, mas condenação por erro grosseiro tem todo o boletim de jurisprudência. Eu estava em conversar com você quando chegou o e-mail do novo boletim do TCU, não li ainda, mas eu duvido que não tenha nada falando em erro grosseiro, porque todos têm. Exatamente. Professora, conversaríamos aqui tranquilamente por mais 20, 30 minutos, mas é bom que ficou o gostinho de quero mais. Você com certeza em breve voltará aqui ao Boletim Diário, então vou pedir para que você faça aí as suas considerações finais, por favor, professora. Assessores jurídicos, já que foi esse tema que me foi ofertado aqui, cuidem, zelem pela atividade de vocês, capacitem-se para serem assessores, pareceristas seguros, né, com a qualificação adequada. Observem o artigo 53 da norma, observem os demais artigos da Lei 14.133 que tratam da responsabilidade do assessor jurídico, que vai desde a análise dos documentos da fase preparatória, a assessoria, a assistência aos demais atores do processo licitatório, porque essa função consultiva está lá prevista também, e a assistência aí no processo sancionador e no momento do recurso, nessa fase recursal. O que é que significa? Você, assessor jurídico, está vinculado pela lei ao processo licitatório do começo ao fim, motivo pelo qual deve compreender como que esse processo se dá em todas as suas nuances. Claro que não existe responsabilidade em emitir, em adentrar em aspectos técnicos, mas juridicamente vocês devem adentrar em todo o procedimento licitatório.
é isso que eu queria trazer para vocês, essa responsabilidade com esse dever de capacitação. Falo disso o tempo inteiro lá no meu Instagram, me sigam, @AmandaAmarante, né? E vai ser um prazer tê-los comigo. Senhoras e senhores, essa daí é a professora Amanda Amarante Moreno. Se você ainda não conhecia, o Instagram dela apareceu aí na tela. Não deixe de seguir a professora. Vou dar a dica aqui, ó. Ela responde, viu? Manda um direct lá para ela. Responde. Exatamente. Professora, muito obrigado. E com Eu, a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora. muito obrigada, Ricardo. Até mais.